Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa. Estou muito feliz em gravar mais esse vídeo. Esse é o quinto vídeo da série sobre ansiedade e eu estou aqui no CCBB, no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui em Brasília. Inclusive estou aqui, tá tendo uma exposição aqui, casulo interativo, quis dar uma voltinha aqui. Estou inclusive aqui sentado numa das peças aqui atrás. Mas a ideia do vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que ao mesmo tempo é um grande desafio estar colocando aqui em pouco tempo, como é a ideia dos nossos vídeos, mas ao mesmo tempo eu acho que é um aspecto fundamental para a gente estar trabalhando nossa ansiedade e eu acho que a nossa saúde como um todo, principalmente a nossa saúde emocional, que acaba afetando a nossa saúde, nosso organismo, está tudo muito conectado, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, você sabe a diferença entre reprimir e superar, né? Então o tema do vídeo é hoje, você sabe se você conseguiu superar os seus desafios ou se você tem só reprimido, né? E isso faz muita diferença nas nossas ansiedades, faz muita diferença nas dificuldades que a gente sofre. Uma coisa que eu falo sempre, eu aprendi isso garoto lá ainda, adolescente ou jovem, a partir dos 18 anos lá na terapia comunitária, que diz que quando a boca cala, o corpo fala, e aquilo que a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo e vai guardando, uma hora acaba, como diz o professor Adalberto Barreto, tudo que guarda azedo, que azedo estoura, o que estoura fede. E a gente vai guardando os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente vai engolindo, e uma hora aquilo ali acaba dando problema. Eu falo muito isso nos acolhimentos, em outras situações também, que quando a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, normalmente a gente tem dois desfechos. A gente vai se enchendo, chega uma hora ou que eu explodo, e aí eu falo, eu faço coisas que às vezes até me arrependo, ou eu implodo, que é quando a minha saúde começa a ser afetada, né? E aí tanto a minha saúde física, a gente sabe hoje em dia, né, quantas dificuldades, né, relacionadas à nossa saúde física que estão relacionadas às nossas emoções, né, nossos sentimentos. Para dar uns exemplos assim, dos mais típicos, às vezes é aquela dor de cabeça que não passa, às vezes é aquela gastrite, hoje em dia fala-se muito até de gastrite nervosa, né, ou seja, aquela produção em excesso de ácido, parece que a gente precisa digerir alguma situação, algum problema, e o nosso corpo entende que é como se a gente tivesse que digerir uma coisa que não está digerindo, né. Enfim, dores musculares. Eu quero gravar um vídeo então só falando sobre a questão da ansiedade no nosso corpo, mas o tema de hoje é justamente sobre esse acúmulo. Então, normalmente, e aí a minha saúde, tanto a minha saúde física quanto a minha saúde emocional, a minha saúde mental acaba sendo afetada também, às vezes desenvolvendo processos de uma grande irritabilidade, às vezes desenvolvendo processos depressivos, às vezes desenvolvendo uma insônia que está muito relacionada à ansiedade e processos ansiosos. Ou seja, quando eu vou guardando e vou acumulando muitos sentimentos e emoções, eu tenho esses dois desfechos normalmente muito desfavoráveis, né? Então a ideia é como é que eu consigo lidar com meus sentimentos, com as emoções, e como é que eu encontro um caminho do meio entre o explodir e o implodir, né? E o que isso tem a ver com reprimir ou superar? Uma coisa que eu percebo, e como eu já falei nos últimos vídeos, a questão da ansiedade, ela me parece algo que ele vai se acumulando, né? E muitas vezes a gente tem a ideia de que aconteceu alguma coisa ruim com a gente lá atrás e a gente não quer nem lembrar, e a gente não quer pensar, e é como se a gente varresse para debaixo do tapete, ou como se a gente trancasse isso dentro de uma gaveta lá dentro da gente e fala assim, bom, eu não quero mais falar sobre isso, isso passou, e às vezes a gente até fala, isso está superado. Só que na verdade, ao invés de superar, eu reprimi isso dentro de mim. E o que acontece é que se isso ficasse lá debaixo do tapete, eu ficasse trancado dentro de mim, ok, não teria problema. O problema é que isso costuma ir voltando em situações, em processos que muitas vezes eu não tenho consciência, ou seja, isso acaba me atrapalhando muito e o pior, como eu não percebo, como eu não tenho consciência, é quase como se eu não tivesse muito controle em relação a isso. E eu entendo que o processo de ansiedade, principalmente quando eu já chego a um ponto de estar tendo sintomas físicos ou de estar tendo, enfim, todo aquele desconforto que eu também já relatei em alguns vídeos, eu acho que isso tem a ver com acúmulo, tem a ver com situações da minha vida que eu não superei, na verdade que eu reprimi. E aí eu queria dar alguns exemplos para tentar distinguir um pouco um dos dois, né? Vamos dar um exemplo, que, por exemplo, eu tive às vezes uma educação, uma situação, sei lá, que foi muito repressora, por exemplo, a minha mãe era muito repressora, ou meu pai era muito repressor, e depois eu passei aquilo, acabei, sei lá, enfim, cresci, tudo bem, e acho que resolvi a situação,
Mas de repente aí eu tenho filho, né? E aí de repente meu pai ou minha mãe foi muito repressor e eu falo assim, não, bom, então eu não quero fazer isso com meus filhos, então agora eu vou ser super permissivo, eu vou ser exatamente o oposto, né? E às vezes eu sendo o oposto, eu acho que é como se eu tivesse superado, como se eu tivesse resolvido aquela situação, mas no final das contas eu ainda estou agindo de uma forma muito inconsciente e eu vou acabar tendo problema em relação a isso no futuro também. Ou às vezes, para pegar esse mesmo exemplo, às vezes meu pai ou minha mãe foi muito repressor comigo e eu acho que eu superei essa situação. E aí de repente eu vou trabalhar e eu tenho um chefe. E aí qualquer figura, que seja uma figura de autoridade, por exemplo, às vezes vem uma coisa lá de trás e eu começo a ficar com raiva se meu chefe me pede para fazer alguma coisa e eu começo a ficar muito agoniado, ou às vezes eu fico com uma preocupação muito grande de não desagradar ou como se alguma coisa fosse acontecer. E às vezes eu não estou reagindo àquele fato em si, mas ao que aquele fato me remete, o que de fato me leva para trás, né? E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque esse é um grande desafio e aí eu quero de repente trazer aqui a possibilidade de uma reflexão muito íntima, que se você está passando por um processo de ansiedade, ou às vezes você já está tendo algum tipo de crise de ansiedade, ou seus sintomas, o nível dessa ansiedade você sente que está te prejudicando, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão em relação a de onde vem isso, né? Será que isso é de uma situação de agora, né? Claro que algumas vezes alguma coisa está acontecendo, será que alguma coisa a ver com a minha vida profissional, minha vida pessoal? Ou será que isso tem a ver com uma coisa lá de trás que de repente eu acabei não resolvendo, né? Eu acabei não curando uma ferida lá de trás, eu acabei reprimindo alguma coisa lá atrás e isso de repente volta e acaba voltando com uma carga mais forte quando de repente alguma coisa acontece que eu me sinto como às vezes eu me senti lá atrás, né? E aí é nesses momentos que às vezes a gente precisa revisitar a nossa história, e não no sentido da gente ficar remoendo o nosso passado, mas pelo contrário, como se a gente tivesse que desatar alguns nós lá atrás, como se a gente tivesse que curar algumas feridas lá atrás, para a gente seguir a nossa vida com uma maior tranquilidade, com um maior bem-estar, né? A gente fala muito nos processos de coaching que a gente precisa ressignificar a nossa história, ou seja, quando eu dou outros significados para o que aconteceu comigo lá atrás, é justamente o movimento que eu consigo superar as minhas situações complicadas, ou superar os meus traumas, ao invés de simplesmente reprimi-los, né? E quando eu reprimo uma situação traumática, uma situação complicada lá atrás, normalmente acontece que eu não quero nem pensar naquilo, às vezes eu tenho vergonha do que aquilo aconteceu, eu não gosto de tocar no assunto, aquilo ali para mim está meio que morto e enterrado, e infelizmente às vezes fica vendo aquele fantasma me assombrando, às vezes eu tendo consciência ou não. Quando eu supero uma situação complicada ou um momento difícil, às vezes eu consigo lembrar, sim, eu consigo lembrar até com um certo orgulho, não por ter se vivido, por ter sofrido aquilo, mas porque eu começo a entender que se de repente não tivesse acontecido aquelas situações, mesmo nas piores possíveis, eu já ouvi muitas histórias muito complicadas, mas de pessoas que conseguiram superá-las e conseguiram entender que de repente talvez elas não fossem quem elas são hoje, se elas não tivessem passado por aquilo, às vezes algum aprendizado que ela tirou, algum crescimento que ela tirou, uma sensibilidade que de repente ela desenvolveu através de um sofrimento. Então quase como eu lembro e eu honro a minha história, às vezes por mais complicada ou traumática que tenha sido, porque eu entendo que aquilo fez parte da minha história e foi importante de alguma forma para mim. Então, às vezes, como é que eu lembro das situações pode me dar uma dica de se é uma situação que ela foi reprimida ou se ela foi superada, né? Então, esse, como eu falei, esse é um assunto não tão simples para explicar, muitas vezes não é tão simples para a gente ver dentro da gente, mas aquilo que a gente começa a perceber, principalmente quando a gente começa a ter vários problemas e a gente tem que entender e refletir, será que isso é de agora? Será que isso é de antes? De onde está vindo isso? Será que eu preciso revisitar um pouco a minha história, ressignificar, curar algumas feridas lá atrás para eu dar continuidade na minha vida? Isso tem a ver, claro, com ansiedade, por isso que eu quis botar nessa série, mas isso tem a ver com várias outras dificuldades em relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções e à nossa história de vida. Muitas vezes a gente pode, eu já ouvi muita história, a resiliência do ser humano, a capacidade de superação do ser humano ela é muito grande, muita gente consegue fazer isso sozinho, muita gente precisa de ajuda também, às vezes um apoio, seja às vezes de um processo terapêutico, às vezes um processo de coaching, alguma ajuda externa, tem várias possibilidades. Às vezes isso pode ajudar também eu estar desatando alguns nós ali, destravando alguma coisa e aí sim conseguindo superar às vezes as questões que eu vivi. E às vezes isso não tem a ver com o tempo, né? A gente vê histórias de pessoas, por exemplo, que viveram situações às 20, 30, 40, às vezes mais
anos atrás, e de repente aquilo ali ainda é uma situação complicada, e quando a gente tem uma ferida, às vezes basta um toquezinho para aquilo ali voltar e de repente movimentar toda uma situação complicada em relação aos meus sentimentos e minhas emoções. E no caso da superação é o contrário, aquilo me fortalece e eu compreendo que aquilo ali faz parte de mim, do meu crescimento, e às vezes eu consigo até ter uma certa gratidão por ter passado por aquela situação, porque hoje eu me sinto de repente mais forte, mais capaz. Eu incorporei isso no meu jeito de ser, justamente essa sensação de ter conseguido dar a volta por cima, né? Bom, gente, esse é um tema muito complexo, daria pra gente ficar conversando muito mais, daria pra dar um monte de exemplo, mas eu quero manter os vídeos curtos e eu acho que até passei já um pouquinho do tempo aqui. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha, pelo menos, levantado uma reflexão, né? Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um comentário. Se estiver fazendo sentido para você essa série, claro, como eu falei, tem muita coisa para falar ainda. Então se inscreva aqui no meu canal se você estiver vendo pelo YouTube, curta minha fanpage se você está vendo pelo Facebook. Nas duas são Pedro Costa Coach, é fácil de achar no Facebook, fácil de achar aqui no YouTube. Então é isso. Se você de repente conhece alguém que pode ser de alguma forma ajudado com esses vídeos que eu estou fazendo aqui, então você compartilhe também. E é isso. Tudo de bom para vocês, fiquem na paz e até o próximo vídeo.